Vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem não trouxe a Bíblia, por acaso, se quiser acompanhar, basta erguer a mão. Nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você. Basta manter a mão erguida. Tudo bem, Otávio? Bom que você veio. Apocalipse capítulo 4. E nós vamos estudar hoje o capítulo 4, verso a verso, demonstrando logicamente, sem entrar em uma questão mais teológica e mais profunda. Eu sempre digo, eu não sou um teólogo, eu sou advogado, não vou me aventurar numa praia que não é minha. O objetivo aqui é nós estudarmos o Apocalipse e aprendermos o básico. O que este livro, o que essas mensagens através de símbolos têm a ver com a minha vida e com a sua vida? O que eu posso tirar para o meu dia a dia? Esse é o objetivo do nosso estudo aqui. Não temos a menor pretensão de fazer esse estudo com aspecto teológico. Para isso nós temos pessoas muito mais capacitadas do que eu. Temos pastores, temos aqui o pastor Marcelo, que é um estudioso do Apocalipse, e eu vivo brincando com ele, né? Porque ele fica sentado ali no cantinho, eu vejo ele com papel e uma caneta. A saída eu digo assim: pastor, o senhor fica ali anotando todas as besteiras que eu estou falando? Não, para depois... Mas o pastor Marcelo é um teólogo e conhece com muito mais profundidade este livro. Portanto, a nossa função aqui é fazer com que você consiga tirar do Apocalipse a mesma coisa que eu, sou um leigo também, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que a gente tira aqui, né? Por isso, de leigo para leigo, né? Parece aquele comercial da televisão, né? De mulher para mulher, Marisa. Aqui é de leigo para leigo, tá? Nós vamos começar e vendo como os símbolos do Apocalipse vão sendo desvendados e nós vamos retirando as informações que interessam para a nossa vida. Hoje, antes de lermos o capítulo 4, verso 1, hoje eu acho que, como de resto todo o país, estivemos ligados assistindo pela TV, pelo menos eu mantive a televisão da minha sala no escritório ligada, assistindo as principais cenas do julgamento do nosso senador, né? E por que eu estou citando isso? Não vou falar de política aqui, nem acho que esse seja o lugar para falar de política. É que o assunto tem muito a ver com o que nós estamos assistindo, o assunto dessa noite. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse que nós estudamos até agora, nós vimos as cartas, a revelação de Jesus para a sua igreja em todas as suas fases, as 7 principais fases da igreja de Deus neste mundo. Terminamos isso na quarta passada. Agora esse próximo bloco que vem, capítulo 4, 5 e 6, Deus vai convidar, Jesus chama o apóstolo João para subir ao céu. Você vai ver, ele diz assim: sobe aqui, vamos ver no verso 1, para que ele assista, veja o trono de Deus e algumas cenas do julgamento que nós vamos estudar no capítulo 4, 5 e 6. Um julgamento que todos nós teremos que enfrentar. Todos nós vamos ver essa noite. Ninguém vai escapar. Todos nós vamos passar pelo juízo de Deus. E eu menciono isso porque o que a gente tem assistido agora, e eu assisti hoje pela televisão, são pessoas que parece que não têm o menor medo disto. Não imaginam que é tão fácil enganar a Deus como é fácil enganar as pessoas. Às vezes a gente está sentado diante da televisão e vê ali homens que têm responsabilidade de conduzir as nossas vidas, legislam, nos fazendo de bobo na frente da televisão. As coisas mais claras, mais simples que uma criança entende, eles ficam tratando como se nós tivéssemos o QI 0. E eu não quero aqui entrar na questão política da coisa, por favor, não estou falando de política para vocês, estou falando de verdade, de sinceridade, uma coisa assim de a gente olhar no rosto de uma pessoa e ver que ela está falando a verdade. E nós vamos começar a falar de julgamento e tribunal de Deus, por isso eu citei o fato. Todos nós vamos ter que enfrentar. Não vai ser como é aqui, que eu posso chegar e dizer o que quiser, se eu tiver poder, eu vou poder enganar as pessoas, fazer prevalecer a minha versão. Com Deus não é assim. Com Deus não vai ser assim. O julgamento de Deus, o juízo de Deus é outro. Me lembro da história de um casal de namorados que resolveu passar um final de semana num hotel muito caro, caríssimo. Essa história é verídica, tá? Verídica. A gente fica sabendo aí na profissão. Foram, se hospedaram e ficaram lá durante uma semana comendo do bom e do melhor. Um hotel muito caro mesmo, 5 estrelas. Comendo do bom e do melhor, curtindo a vida, e uma semana depois, no momento de sair, veio a conta.
e eles viram que não tinham condições de pagar. Uma semana com uma vida irreal, curtindo do bom e do melhor, sem condições de pagar. Ou seja, pessoas no mundo, existem pessoas vivendo, esquecendo que um dia a conta vai chegar. A conta vem. O que nós estamos fazendo, a conta um dia vai vir. Não adianta viver como se a conta não viesse, ela vai vir. De um jeito ou de outro ela vai vir. A questão é que o cristianismo ensina para nós que se eu sou devedor, o único jeito de pagar uma conta que eu não tenho condições de pagar é crer e depositar toda a minha fé naquele que já pagou a conta por mim e por você. A conta já está paga, mas eu tenho que me apropriar disso, tenho que aceitar que ele fez isso por mim, segui-lo, permitir que ele mude a minha vida, porque esse tipo de conta nenhum de nós tem condição de pagar. A conta do pecado é impagável, eu não pago com obras, não tem como. Eu tenho que crer naquele que já pagou. Estou falando muito. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Diz assim: depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Para aqui, verso 1. Veja, Jesus faz um convite ao apóstolo João: sobe para aqui. E ele, em visão, conseguiu ver uma porta aberta no céu. Estudamos no capítulo 1 e nos outros como é que isso aconteceu, né? Ele foi levado em espírito para enxergar isso. E já explicamos que esse em espírito não significa sair do corpo, o meu corpo fica aqui, eu vou para lá olhar. Não, não é assim, na Bíblia não é assim. Isso quer dizer que Deus, de uma maneira sobrenatural, fez com que ele tivesse condição de contemplar o sobrenatural, a visão, sem sair de onde ele estava. Em espírito, ele estava ali, as pessoas estavam vendo, da mesma maneira que Daniel teve as suas visões, Isaías, todos os profetas não saíam do lugar, estavam ali, mas em visão, Deus faz com que a mente deles vá e volte, para que possam vislumbrar as coisas sobrenaturais que Deus quer mostrar. E assim, que convite, sobe até aqui. Como você se sentiria se Deus, o próprio Jesus falando com você, dissesse assim: sobe aqui, eu vou te mostrar uma coisa, depois você vai escrever e vai contar para os outros. Abriu-se uma porta, ele viu uma porta aberta no céu, e ali Deus começa a desfilar as imagens que nós vamos estudar hoje. Uma coisa muito importante que João está escrevendo para nós, que não é que contaram para ele, não é que ele ouviu dizer, não é um disse que disse. A Bíblia diz que ele subiu lá e viu. É diferente. Sobe aqui, vou mostrar para você. Ele viu uma porta aberta no céu. Quando nós estudamos o capítulo 1, no capítulo 1, não sei se alguém vai se lembrar, as vestes que Jesus estava vestido demonstram que ele estava no templo, era uma figura do templo da terra, ele estava no templo celestial, vestido de acordo com o ministério que se praticava em que lugar do santuário? Santo ou Santíssimo? No capítulo 1. Santo. Agora no capítulo 4 em diante nós vamos ver que essa porta que se abre, já estudamos no capítulo passado, é a porta que abre do santo para o Santíssimo, simbolizando que na data de 1844, como já estudamos, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Eu estou dizendo isso aqui para quem não acompanhou, isso já foi estudado aqui, tá? Isso não é um chute, nós já estudamos isso. Agora, João já vê Jesus no lugar santíssimo, uma porta aberta no céu. E aqui diz assim: depois destas coisas, começa o verso. Que coisas? Aquelas visões do capítulo 1, 2 e 3, depois das cartas, depois daquelas revelações que ele recebeu sobre as fases da igreja. Agora Jesus diz assim: agora vem aqui que eu vou te mostrar uma outra coisa, essas coisas vão acontecer depois daquelas, ok? É uma sequência de visões, tá? E ele diz que viu uma voz como som de trombeta, a primeira voz que ele ouviu. Alguém se lembra no capítulo 1 como é que João ouviu a voz de Jesus? Como? Som de trombeta. Portanto, o capítulo 1 já desvenda isso aqui. Voz como som de trombeta, ele já ouviu no capítulo 1, se referindo a Jesus. Portanto, quem continua falando com ele no capítulo 4? Uma voz como som de trombeta.
por que é que João se referiu a Jesus? Ele não conviveu com Jesus? Conheceu Jesus? Conviveu? Quem foi que deitou no ombro de Jesus? João. Ele conhecia a voz de Jesus? E por que no capítulo 1 de Apocalipse, agora no 4, ele diz que era uma voz como o som de trombeta? Era a mesma voz de Jesus que ele conhecia? Não era. Porque senão ele diria, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se referiu como uma voz de trombeta diferente. Por quê? Explicamos isso no capítulo 1. Por quê? Porque aqui na terra João ouviu Jesus, homem, também tinha natureza divina, mas era o homem falando com ele. Agora no trono ele é o Jesus, Deus, Rei do Universo, Todo-Poderoso. E agora a voz dele como Deus já não é igual para João. Agora já é Deus falando. Portanto é uma voz diferente. Ele, como não tinha como definir, como explicar o som que ele ouvia, a voz de Jesus soava para ele, no ouvido dele, como uma voz de trombeta. Foi a única coisa que ele conseguiu tentar descrever, como o som de uma trombeta, porque era uma voz muito poderosa, muito diferente daquela que ele ouvia quando ele andou com Jesus aqui. Verso 2: imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Vou ler o 3 também. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Um trono posto no céu. Já falamos aqui sobre arrebatado em espírito, agora um trono posto no céu. Esse verso tem uma informação importante para nós, muito importante para nós. Os tronos que nós conhecemos aqui na terra, todos, desde que o mundo existe, todos já passaram. Sim ou não? O trono de Nabucodonosor está aqui ainda? Embora. Foi deposto, já nem se fala mais dele. E assim vem vindo o trono de Nero, trono de Constantino, os imperadores romanos, vem chegando para o nosso tempo, aqui próximo de nós. Hitler teve o seu trono. Hoje eu diria que o George Bush tem o seu trono, ele está comandando praticamente o mundo político. Mas esses tronos todos passam, mas Jesus olhou no céu e viu um trono que não passa nunca, eterno. Esse é o trono de Deus. O dos homens, esse trono vai embora, mas o de Deus ele viu lá e não sai de lá, continua lá, desde que o mundo existe. Ele viu um trono posto no céu, e diz que viu alguém assentado sobre o trono. Por que ele falou alguém? Nós sabemos quem é esse alguém, ele também sabe, mas por que ele falou alguém? Por que ele não disse Jesus? Por uma razão simples. O homem no seu estado de pecador pode ver o rosto de Deus? Não. Sim ou não? Não. João conseguia ver o rosto de quem estava sentado no trono? Não. Se visse, seria fulminado e morreria. O homem no seu estado de pecador não pode ver a Deus. O que ele tenta descrever aqui, com a pedra de jaspe e da sardônica, é um brilho tamanho que vinha, porque ele não conseguia ver o rosto, ele via um brilho da glória de Deus. Então significa que ele tentou descrever, não o rosto, porque esse ele não conseguiu ver, mas ele tentou descrever a glória de Deus. O que ele encontrou mais próximo no conhecimento humano é que brilhava como o jaspe e a sardônica. É como se mostrasse para mim, para você, algo que brilhasse tanto, e eu não tivesse como descrever aquilo. E eu diria, brilha como uma pedra preciosa da maior. Ele tentou descrever em linguagem humana o que ele estava vendo, um brilho que vinha do trono, porque ele não podia vislumbrar o rosto de Jesus, não podia vê-lo exatamente como ele é. E aí, amigo, diz que tem alguém no trono, assentado no trono. E aí, por que eu gosto muito desses versos? Eu digo que o objetivo é tirar isso para a minha vida. Eu não quero ler isso aqui e achar, puxa vida, João viu um trono no céu, abriu. Não. O que isso tem a ver com a minha vida? É que a informação aqui diz o seguinte: não importa o que está acontecendo no mundo hoje, julgamento do senador, bomba que cai no Iraque, guerra aqui, guerra ali, fome em alguns países, miséria em outros, não importa. O que a Bíblia diz é: há um trono no céu e há um comando. Deus ainda não fez a sua intervenção, mas segundo as profecias, a intervenção está breve, próxima.
Não é que essas coisas estejam acontecendo para alguns. As coisas saíram do controle de Deus. Está lá no trono. João viu. Está vendo? Está deixando os fatos se desenrolarem e marcou um dia para terminar com isso aqui. Um dia em que ele vai intervir. Portanto, Deus está no comando de todas as coisas. Não perdeu o comando em momento algum. O que isso tem a ver comigo e com você? É que nós que estamos vivendo hoje, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que enfrentar os nossos inimigos, as doenças e tudo aquilo, a violência, tudo. Eu não posso esquecer de que há um Deus no trono comandando todas as coisas. E eu tenho que confiar nele. O mundo não perdeu, Deus não perdeu o controle do mundo. Não, sabe direitinho o que está acontecendo. Profetizou e contou tudo para nós antes de acontecer. Ele está no comando e a gente precisa lembrar disso a todo momento. Embora estejamos vendo coisas inexplicáveis para nós, Deus está no comando. O arco-íris mencionado aqui. O que significa esse arco-íris que atravessa o trono, acima do trono de Deus? Interessante porque a Bíblia explica isso. Não vai dar tempo da gente ler. Quem se lembra o que significava o arco-íris lá no povo de Israel? Que foi vou dar uma dica. Aquilo foi um sinal, foi um concerto referente a quê? Alguém se lembra? Quem lembra? Isso. Lembra-se? Deus prometeu e avisou a Noé, pediu que Noé pregasse por 100 anos uma advertência de que ele destruiria o mundo de que maneira? Com água, com dilúvio. Depois ele fez um concerto com o povo, aceitando o arrependimento dos pecadores, e ele então usa a figura do arco-íris como uma prova da sua misericórdia e da sua promessa de que jamais voltaria a destruir o mundo com água. E o arco-íris foi um concerto, um sinal posto no céu por Deus. Que coisa maravilhosa! Porque hoje nós sabemos, alguém sabe como é que o arco-íris é formado? Há uma explicação científica. É o cruzamento da luz solar com as gotas da chuva, acima das nuvens. As gotas da chuva, quando cruzam com a luz solar, abrem aquelas 7 cores principais do arco-íris. Só coisa de Deus. Só Deus pode pintar esse quadro. Só que ele aproveitou esse quadro que só ele pode fazer. Que você conhece algum ser humano que possa produzir o arco-íris rasgando o céu de um lado ao outro? Alguém pode fazer isso, mas Deus pode. E ele faz e diz assim: e isso vai ficar como um concerto entre mim e o meu povo, uma prova da minha misericórdia. Agora, quando João olha para o trono de Deus, ele vê um arco-íris na frente do trono. Amigo, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, eu continuo mantendo a minha promessa. O meu arco-íris da minha misericórdia para com o pecador arrependido continua diante do trono da minha justiça e do julgamento. Então eu que sou pecador, quando vejo que João me conta que o arco-íris está lá, eu posso dizer: Deus continua o mesmo, misericordioso. Eu que tenho que me arrepender, porque a promessa ele está mantendo. O arco-íris está lá. Que coisa linda! Olha os cuidados de Deus, mostrando isso para João. Olha, vai lá e conta para eles. O concerto, a aliança, continua de pé. Olha aqui em cima do meu trono. E está lá o arco-íris da promessa, o concerto. Que coisa linda! Pelo menos eu acho que é uma coisa linda. Agora, verso 4. Isso nos dá confiança, isso faz com que cada dia a gente possa confiar mais no nosso Deus misericordioso. Verso 4 diz assim: ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Bom, vamos decifrar esses símbolos, repetindo, para relembrar, para quem não vem acompanhando o nosso curso desde o início. O livro do Apocalipse foi escrito inteiro em símbolos, praticamente inteiro. Só que estes símbolos, a própria Bíblia vai desvendando. E lá no capítulo 1, o que João falou? Que estes símbolos e as mensagens, as revelações do livro do Apocalipse são para todas as pessoas. O que nós aprendemos lá no capítulo 1? Todas as pessoas compreenderiam? Não. Se fosse para todos compreenderem, Deus não teria escrito em símbolos. Teria escrito uma linguagem que todo mundo entenda. A mensagem vem cifrada em símbolos, porque não é para todos. Ele diz no capítulo 1, para quem é? Só para os fiéis.
Os fiéis vão entender como durante todas as épocas entenderam, e nós estamos aqui na igreja hoje entendendo. Os fiéis, aqueles que seguem a Deus, que o acompanham, recebem do Espírito Santo o discernimento para entender, e vão decifrando. Agora, aquele que não é fiel a Deus pode passar 3 horas aqui, ele vai ler esse livro 10 vezes e não vai entender nada, porque esta é a vontade de Deus. O infiel não vai entender, porque essa mensagem não é para ele. Aqui Deus está conversando com os fiéis. Deus tem uma mensagem para o seu povo, e já disse, se essa mensagem com revelações contundentes, que nós vamos estudar ainda mais adiante em alguns capítulos, a coisa aqui vai ficar mais forte. São mensagens de coisas que estão acontecendo no nosso mundo aqui. Se todas as pessoas entendessem, desde o tempo em que foram escritas, há 2000 anos atrás, esse livro já tinha sido destruído e rasgado. Aqueles que compreendessem, peraí, Deus está falando de mim aqui agora, rasgariam, destruiriam o livro. Elas chegaram até nós exatamente porque aqueles de quem Deus está falando não conseguem entender. Eles acham que é um livro estranho, incompreensível, e deixam a Bíblia seguir o seu caminho. Se eles compreendessem, destruiriam. Deus é sábio. Então, essa linguagem é simbólica e tem que ser. Aqui fala dos tronos, no verso 4, e fala de 24 tronos e 24 anciãos. Vamos deixar a Bíblia explicar o que é isso. Só existem 2 maneiras de um ser humano alcançar o céu. Só 2 que a Bíblia fala. Uma é através de um processo de transladação, ou seja, ter ido para o céu vivo. A Bíblia só registra 2 casos, só 2. Só 2 casos registrados, que foram vivos. Não menciona mais ninguém. Quem são os 2 casos de pessoas que a Bíblia diz que foram vivos, transladados? Quem são? Enoque e Elias. A Bíblia diz. Então eu e você só podemos afirmar que com vida só esses 2 foram, porque a Bíblia não menciona outros casos. Se tivessem ido, estaria mencionado. O outro processo, além da transladação, qual é? Para se chegar ao céu? A ressurreição. E a Bíblia menciona. Quem é que foi ao céu, morreu, foi sepultado e ressuscitou e foi para o céu? Tirando Jesus. Moisés. Portanto, nós temos assegurado lá no céu hoje, antes da ressurreição dos mortos e dos vivos, que a Bíblia menciona na volta de Jesus e após o milênio, antes dessas 2 ressurreições prometidas, a dos justos na volta de Jesus e dos ímpios após o milênio. Sem ser esses casos, só existem mencionados na Bíblia de pessoas que já estão no céu. Nós temos certeza de Enoque, Elias e Moisés, e mais esses 24 anciãos, que agora está mencionando aqui, que tem mais gente lá. Então nós temos que descobrir quem são os 24 anciãos que já estão no céu, porque ela está mencionando aqui, é bíblico. A Bíblia vai ajudar. Abre lá comigo, Evangelho de... Marca essa página aqui, nós vamos voltar. Marca aí, Apocalipse 4. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Você vai ver que a própria Bíblia explica, não é chute. Mateus 27, ela confirma este evento dos 24 anciãos. Vamos ver como é que isso aconteceu. Mateus 27, verso 52. 27, 52 diz assim. Posso ler? Mateus 27, 52. Eu espero vocês acharem. O importante é que vocês acompanhem lendo conosco. Mateus 27, 52. Achou? Vamos esperar, tem importância. Tá lá, vou ler. Diz assim: abriram-se os sepulcros. Antes de ler, só para explicar, se você ler o capítulo 27, o que está acontecendo aqui? Jesus foi crucificado e acabou de morrer na cruz. Morreu na cruz. Aí o relato diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Dormiam o que era? Estavam mortos. Dormiam, estavam mortos. O que aconteceu com eles? Ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, olha o detalhe, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amigos, a relação só pode ser essa. Os 24 anciãos mencionados agora lá na visão de João, que estão diante do trono de Deus, no início desse julgamento que nós vamos estudar, esses 24 anciãos
estão dentre estes que ressuscitaram quando Jesus morreu e ressuscitou e saiu do sepulcro. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram e muitos foram ressuscitados e começaram a andar pela cidade e começaram a conversar e contar para as pessoas. É bíblico. Portanto, os 24 anciãos estão neste grupo aqui, de pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Veja, que coisa interessante aqui. Aí é de se perguntar: quem seriam eles e por que 24? Por que a Bíblia menciona 24? Por que ela não diz 52, 95? Por que 24? Bom, quem são eles? Alguns autores mencionam hipóteses, mas provavelmente santos, pessoas justas, santos, né? Porque santo na Bíblia não é quem não tem pecado. Santo é aquele que é separado por Deus, é justo. Santos de todos os séculos, desde a criação até Jesus. Talvez escolhidos a cada século um santo, talvez, que foram ressuscitados aqui como testemunhas. Provavelmente, isso é o que a maioria dos autores concorda a respeito, que foram escolhidos talvez por esse critério. E por que 24? Porque há aqui uma alusão, como isso está acontecendo no santuário, há uma alusão, quem se lembra quantos turnos havia no sacerdócio do templo de Israel? Turnos. O pastor não pode responder porque ele sabe. Pastor, dá um chute, quantos? Eram 24 turnos. Portanto, há aqui uma alusão a esse número, há uma relação com os turnos do serviço do templo. Por isso talvez 24, porque não se esqueçam que isso está acontecendo onde? No santuário celestial. Por isso o número 24. Pelo menos é a explicação da maioria dos teólogos, eles concordam nesse aspecto. Portanto, estes 24 anciãos, biblicamente, saíram deste grupo que ressuscitou com a ressurreição de Cristo. E estão lá no céu. Portanto, vamos recapitular. Se alguém perguntar para você, quem está no céu hoje? Vou fazer uma pergunta aqui, com todo respeito a outras religiões, mas é uma pergunta que cabe. Maria, mãe de Jesus, está no céu hoje? A Bíblia não menciona. Eu não posso dizer que ela está, porque a Bíblia não menciona. Se tivesse ela, a Bíblia diria. Portanto, Maria não está no céu. Onde ela está? No sepulcro, aguardando a volta de Jesus para ressuscitar e ir para o céu. Não há a menor dúvida que ela será arrebatada e estará no céu junto com os justos. Mas hoje é equivocado dizer-se que Maria está no céu. Isso transforma a oração da Ave Maria em algo totalmente fora de propósito, porque eu estou falando no mínimo como uma pessoa morta. No mínimo. Alguém aqui não pode me ouvir? Veja, a Bíblia não diz que ela está. A Bíblia cita Enoque, Elias, Moisés e os 24 anciãos. Provavelmente esse grupo é um pouco maior, provavelmente, porque aqui os 24 anciãos, segundo se diz, foram ressuscitados junto com estes do grupo, que nós não sabemos se são exatamente 24, pode ter sido um grupo maior, tá? Mas a verdade é que se Maria estivesse, eu acho que eu creio, você também, que o nome dela estaria mencionado aqui. E não se há referência nenhuma da presença de Maria no céu. Paulo está mencionado que está no céu? Não. Pedro? Moisés? Tá. Elias? Enoque? E os 24. Portanto, isso tem que ficar claro na nossa mente. Esses a Bíblia menciona. Verso 5. Volta lá. Verso 5 lá de Apocalipse, capítulo 4. Vamos para o verso 5. Diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Interessante que aqui diz que do trono de Deus, e João está olhando para o trono, na sala do trono, né? Diz que saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso te lembra alguma coisa na Bíblia? Relâmpagos e trovões? O pastor já fez com a cabeça que sim, lógico. Mas alguém se lembra de algum episódio onde relâmpagos e trovões também aconteceram? Algum fato muito importante com a presença de Deus? Alguém se lembra? Na entrega das 2 tábuas no Monte Sinai, quando Deus entregou a sua lei, os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Quem quiser conferir, Êxodo, não, vamos conferir já, né? Marca aqui, a gente perde um pouquinho de tempo, nunca se perde tempo lendo a Bíblia, né? Mas marca essa página e vamos ler então, Êxodo capítulo 20.
Vamos ler. É bom a gente ler. Êxodo 20, verso 18. Vamos ver aqui. Por que de novo trovões e relâmpagos lá no céu, João vendo isso? O que tem a ver? Êxodo 20, verso 18. Olha o que diz aqui, ó. Até o verso 17, Deus revelou os 10 mandamentos. Verso 17 é o último mandamento. No verso 18 diz assim: quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo tremeu de medo, diz a Bíblia. Portanto, naquele ato solene, volta lá para Apocalipse 4. Naquele ato, Apocalipse 4, no verso 5. Aquele ato de entrega dos 10 mandamentos, um dos atos mais solenes, a presença de Deus ali naquele lugar. Como é que se viu a presença de Deus? Moisés viu o rosto de Deus? Não pode ver. Não tem condição de ver. Mas o que ele viu? Trovões e relâmpagos. Agora de novo, quando João está olhando para o trono de Deus, onde há o arco-íris da aliança, e quando tem trono de Deus e vai começar um julgamento, o que tem que ter? O que tinha no lugar santíssimo dentro da arca? Não se esqueça que Jesus agora no santuário celestial está no lugar santíssimo. O que tinha dentro da arca? As tábuas com os... Portanto, existe ali a lei de Deus também, que é eterna. Deus, quando se manifesta e não pode mostrar o seu rosto, os trovões, os relâmpagos e as vozes são uma manifestação completa da presença de Deus, visível, audível e racional. Que coisa impressionante. Isso aconteceu com a revelação dos 10 mandamentos. A presença de Deus manifestada dessa maneira e se repete lá no céu. E João viu de novo, demonstrando a solenidade e a importância do momento, tanto quanto a entrega dos 10 mandamentos. Agora, eu quero ler com vocês o verso 6, lembrando ainda no verso 5, que aqui menciona 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O que é isso aqui? Primeiro, o número 7, o que significa o símbolo do número 7 no livro do Apocalipse? Perfeição, plenitude. O número 7 é um símbolo de perfeição e plenitude. Todos os atos de Deus, como são perfeitos e plenos, por isso que a Bíblia fala 7 lâmpadas, 7 castiçais, 7 espíritos, 7 pragas, 7 isso. Atos perfeitos de Deus. Os atos humanos normalmente vêm simbolizados pelo número 6. Simbologia, ato imperfeito. Ato perfeito, número 7. Então aqui fala 7 lâmpadas de fogo. Representando o que? As lâmpadas. O que elas representam? O Espírito Santo, a luz. E aqui diz os 7 Espíritos de Deus. Já vimos que a plenitude do Espírito Santo na sua ação e poder. Não é que Deus tem 7 Espíritos. O número de perfeição, quando fala os 7 Espíritos de Deus, está falando na plenitude da ação e do poder do Espírito Santo. Portanto, as lâmpadas aqui não se confundem com os castiçais, os 7 castiçais lá do capítulo 1. Porque lâmpada não é castiçal. Lâmpada é uma coisa, castiçal é outra. O castiçal serve de pedestal para a... O que representam os 7 castiçais lá no capítulo 1? Já estudamos. Quem se lembra? As 7 igrejas. Agora vem as 7 lâmpadas representando o Espírito Santo. O que as igrejas servem de pedestal para quê? Para a atuação do Espírito Santo. Castiçal e lâmpada. Atuação do Espírito Santo. A linguagem é simbólica, mas muito clara e inteligível para nós. E que linguagem perfeita que Deus está usando aqui para nós entendermos o que está acontecendo. Avançando, verso 6. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui entra mais um ingrediente com simbolismo. Vimos 24 anciãos e agora vemos 4 seres viventes. O que vem a ser esses 4 seres viventes? Eu não vou me deter muito nessa aparência mencionada, porque não quero ficar nessa questão da aparência dos seres viventes. Não acho que é o mais importante. Vocês vão entender no final por quê, porque eu não quero dar importância na aparência dos 4 seres. Nós queremos descobrir quem são os 4 seres viventes que aparecem no trono. Vamos relembrar o que João está vendo? Deus falou, sobe aqui e vem olhar. O que ele viu? Abriu-se uma porta no céu, lugar santíssimo do santuário. Lá o que ele viu? O trono de Deus.
O que mais que ele viu? O arco íris, a justiça e a misericórdia de Deus. Aí viu 24 anciãos, que nós já vimos que são seres humanos ressuscitados, que estão lá diante do trono. Agora ele vê 4 seres viventes. Vamos desvendar quem são. O livro de Isaías, marca de novo essa página, o profeta Isaías ajuda a desvendar, porque Isaías recebeu a mesma visão do trono de Deus muitos séculos antes. Vamos ver como é que ele se refere a esses 4 seres viventes, que vai nos ajudar a entender. Isaías capítulo 6, lá no Velho Testamento, antes de Jeremias, Isaías capítulo 6, na mesma visão do trono de Deus, ele identifica para nós, ou ajuda a identificar os 4 seres viventes. Isaías 6, verso 1. Encontraram? Ok? Isaías 6, 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado onde? Sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Portanto, o que Isaías está vendo? O trono de Deus, exatamente como foi mostrado a João. Tá? Ele viu. O que ele vê adiante? Verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Pode parar aqui, volta lá para Apocalipse capítulo 4, verso 6, e aqui Isaías disse que estes que estavam eram o quê? Serafins. O que vem a ser serafim? Uma categoria de anjo. Portanto, o que eram os 4 seres viventes de maneira muito objetiva e clara? O que eram? 4 anjos. 4 anjos são esses 4 seres viventes, que tem essa aparência que eles descrevem, que eu não quero me deter nelas, porque não é de todo relevante para o que nós queremos essa noite, tá? Estudar a aparência, tudo isso tem uma simbologia, mas que eu quero passar de avião essa noite aqui por cima dessa aparência. Importa saber, se levar para casa, que os 4 seres viventes são 4 anjos que estão presentes ali. Verso 7 diz assim: o primeiro, está se referindo aos seres viventes, o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, ou em algumas traduções, cordeiro. O terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Olha só, os 4 anjos, eles descrevem que a aparência dos 4 anjos. Um tinha semelhança com o que? Disse aí, primeiro, um leão. Guarda aí, guarda comigo. Primeiro, semelhança de um leão. O segundo, semelhança de quê? Um boi ou um cordeiro ou um touro, tá? Um novilho, em algumas traduções. O terceiro anjo, que semelhança ele tinha? Rosto de um homem. E o quarto, uma águia voando. E alguém que está sentado aí pode se perguntar: mas peraí, Mauro, o que tem a ver isso? 4 anjos com semelhança de leão, de novilho, rosto de homem e águia voando. Mas a palavra de Deus é fantástica. Esses 4 anjos trazem 4 aspectos de Jesus destacados em cada um dos 4 evangelhos. Querem ver comigo? Olha só. Mateus, como é que ele apresenta Jesus no evangelho de Mateus? Como rei. Jesus é o leão da tribo de Judá. Leão, Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão vem a ser o rei dos animais, e Jesus é o rei dos reis. Por isso o símbolo do leão. O leão, o maior dentre os animais. Jesus, o maior dentre os homens. Rei dos reis. Aí, Mateus começa. Alguém se lembra aqui que Mateus começa no capítulo 1? O que ele faz? O que ele apresenta no capítulo 1? A genealogia de... Por quê? Por que ele começou apresentando a genealogia de Jesus? Ele vai apresentar quem? Um rei. Para um rei a genealogia é importante? Por que a genealogia é importante para um rei? Porque ninguém se torna rei, você nasce rei. Então é vindo a dinastia, a genealogia, até mostrar a Jesus rei. Nasceu rei. Por isso ele começa mostrando a dinastia, porque é fundamental para alguém ser aceito como rei que você mostre a sua genealogia. Então ele começa com a genealogia do rei. Leão,
apresentado característica do Evangelho de Mateus. Aí você vai para Marcos. Marcos acentuou um outro aspecto de Jesus. Ele não acentuou o aspecto do rei, dos reis. Não, Marcos trabalhou um outro lado de Jesus. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Ele apresenta Jesus como o Cordeiro. Leia o Evangelho de Mateus. O Cordeiro. Pergunta, por que Marcos não começou com genealogia no capítulo 1? Porque é importante para um servo a genealogia? Você, quando contrata um servo, você quer saber quem são os pais e os avós dele? Não. Para o servo interessa se ele está apto a servir. Portanto, Marcos dispensou a genealogia. Não precisa, ele é servo. Para um servo não precisa de genealogia. Aí você vai para Lucas, terceiro evangelho. Não acentuou nem o rei e nem o servo. O que Lucas acentuou na pessoa de Jesus? O que ele mais mostrou no evangelho? Ele realçou o homem. O filho do homem. Além do filho de Deus, Lucas sempre falava o filho do homem. O lado humano de Cristo Jesus, que também tinha o lado divino. O homem Jesus. E aí vem o rosto como de homem. E o quarto, a águia voando. Qual foi o aspecto que o Evangelho de João ressaltou sobre Jesus? Capítulo 1. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Qual é o lado que ele mostrou de Jesus? O lado divino, Deus. João foi o que mostrou Jesus como divino, como Deus. E aí por que a águia? Se João estivesse escrevendo no nosso tempo, talvez ele tivesse falado de um avião a jato. No tempo de João, o que chegava mais próximo, mais alto era a águia, mais próximo do céu. Hoje seria o avião a jato. Por que a águia voando? Porque é a visão de cima para baixo, a visão do alto para baixo, a compreensão que só Deus pode ter das coisas. Então o que ele encontrou foi a águia voando, o bicho que voava mais alto e tem a visão divina das coisas, a visão que nós não podemos compreender, de cima para baixo como uma águia vê. Então os 4 seres viventes apresentam os 4 aspectos de Jesus revelado nos evangelhos. Tudo isso é à toa? Coincidência? João foi escrevendo da cabeça dele? Ou há um Deus no céu dizendo assim, escreve aí, põe aí que eu vou te falar. Seres viventes como leão, como novilho, rosto de homem e águia, e pintou os aspectos de Jesus revelados no evangelho. Que coisa, nada na Bíblia é à toa. E esses símbolos, que se forem lidos por aqueles que não são fiéis a Deus, que não vão entender nada, vão achar isso aqui um troço estranho, aí vem as pessoas que creem em Deus, e a gente começa a entender isso com uma facilidade impressionante. Isso é mérito nosso? Cultura nossa? Puxa, como aquele cara inteligente, olha, ele entende a Bíblia. Não! O Espírito Santo vem e fala assim, ó, para você Deus mandou contar, porque você é fiel, você vai saber. Mas para aqueles que nem acreditam nele, vão ficar boiando. Não tem nada de bom demais da gente não, nem mérito não, é que o Espírito Santo vem e conta para nós, porque o recado é para nós. O bilhete é para você que veio aqui essa noite. Você está ouvindo e está entendendo? É porque Deus te ama e te considera fiel. Você não veio aqui à toa. Há um Deus que te trouxe. Há um Deus que te conduziu. Falou, vai lá, que tem uma coisa que você precisa saber. Vamos seguir. Verso 8. O verso 8 diz assim: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro. Lembra-se, Isaías falou que quantas asas tinham? 6, está vendo? A mesma visão. E cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, esses seres viventes, os anjos, dizendo, o que os anjos dizem lá diante do trono? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que os anjos estão fazendo de dia e de noite sem descansar? Louvando o nome de Deus, exaltando aquele que é Todo-Poderoso. Por que eles estão fazendo isso de dia e de noite sem descansar? Porque estão maravilhados das coisas que estão lá de cima vendo Deus fazer. Estão tão maravilhados que eles não cansam de dizer santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Porque a gente está vendo o quadro aqui de baixo e está dizendo às vezes, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo comigo, logo comigo, e a gente fica reclamando e não entende. Mas os anjos que estão vendo de cima como a águia, tem uma visão divina das coisas, e estão vendo a trama, e estão vendo como Deus está lidando com isso, eles estão dizendo, Senhor, o Senhor é demais,
Ah, se eles pudessem ver o que nós estamos vendo. E ficam tão extasiados que eles ficam louvando a Deus e não param de louvar a Deus. Tão extasiados. E muitos de nós aqui de baixo reclamando de Deus. Cadê Deus que não vê o que está acontecendo comigo? Onde está Deus? E os anjos? Santo, 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 todo-poderoso. Que diferença, hein? Lição para nós. Eu disse que isso aqui é para mim, Mauro Braga, é para pegar minha orelha e torcer 3 vezes assim. Isso aqui é para a gente ler, entender isso aqui. Isso aqui é para a minha vida, não é para a cultura bíblica isso aqui. É para aplicar, é para entender o que está acontecendo. Para começar a encerrar agora os últimos 2 versos. Verso 9, 10 e 11, eu vou ler os 3 juntos. 9, 10 e 11, os 3 últimos versos, eu vou ler assim. Verso 9. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Por que os anjos estão dando glória, honra e ações de graça, hein? Tem uma frase, parece que não quer dizer muita coisa, né? Ao que vive para todo. Pouca diferença para nós, né? Ele vive para todo sempre. Só a diferença. E a gente esquece, né? Que o Deus que eu sigo e você também é eterno. Vive para todo sempre. Não passa, não. E os anjos não cansam de louvar. Verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Prostravam-se, ajoelhavam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. A Bíblia repete. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: olha que coisa, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amigos, vou encerrar aqui. Os anjos, os 24 anciãos diante do trono não se cansam de louvar a Deus. E eles deram um motivo aqui. 2 palavras para encerrar, eu quero trabalhar aqui. 2. Uma, digno és. E outra, tu criaste todas as coisas. Estão diante do trono ali, depondo toda a honra, poder e glória. Por quê? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o comando do mundo não está na Casa Branca. Não está. O controle do mundo não está na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. O controle do mundo não está no Kremlin. O controle do mundo não está no centro da NASA. O controle do mundo está no trono de Deus, onde os anjos estão. Eles estão vendo isso. E eles estão louvando a Deus por uma razão que o mundo se esqueceu. Vocês viram comigo nessa cena que estão lá os 24 anciãos, estão os anjos, está João olhando, mas sabe quem eu não encontro ali? Eu não encontro nenhum evolucionista. Os anjos estão dizendo: pois tu criaste todas as coisas. Mas os cientistas estão ensinando nas escolas para as nossas crianças, para os nossos filhos, que nós evoluímos de uma ameba. Uma ameba, explodiu, nós aqui. Que nem a revista Veja, né? Outro dia mostrou lá o Pithecanthropus erectus, aquele macacão. Aí foi fazendo aquela coisinha na figura do macaco, vai se encurvando, vai ficando ereto, até o macaco em pé, assim, que eles simbolizam que é um homem. E as pessoas compram e vão ler e aprendem na escola. Sabe o que eu acho aquilo ali? Aquilo ali é o seguinte: você escolhe. Se você quer que o seu tataravô seja um chimpanzé ou Deus, você escolhe. Você prefere um chimpanzé? Os anjos estão louvando a Deus porque Ele criou todas as coisas. Esse é um recado para o mundo hoje. Ei, vocês que acreditam na evolução, o nosso Deus que é eterno e vive para todos sempre, Ele criou todas as coisas. E um dia vocês vão ter que entender isso. E vão louvá-lo por isso. Então a gente não pode ler um verso desse e passar por cima sem entender o que está dizendo aqui. A razão da honra, glória e poder que os anjos estão dando a Deus é porque Ele é o Criador. Não tem evolução. Não tem. O homem está sendo enganado com isso. E digno és. Por que os anjos estão dizendo isso, hein? Como é que você faz para conhecer uma pessoa? Um dia perguntaram a uma pessoa na televisão, não lembro quem foi, uma pessoa, eu achei a resposta inteligente. Perguntaram para ele assim: o que você acha da pessoa tal? Você o conhece? Ele disse assim: nunca convivi com ele. Como é que você conhece uma pessoa?
Conviva com ela. Senão você não conhece a pessoa. Tem que conviver. Na convivência a gente se surpreende. Esses anjos que estão lá há milênios diante do trono de Deus, sem esquecer que um dia, lá na antiguidade, um ser vivente, um querubim, foi afastado do trono de Deus. Um querubim. Como é que era o nome dele? Lúcifer. Era um ser vivente, igual esse aqui, um querubim também. Querubim é uma categoria de anjo acima do serafim. Querubim. E a Bíblia confirma, né, que ele era o mais alto. Ele foi expulso e afastado do trono de Deus. Também era um ser vivente. Mas resolveu seguir as suas próprias ideias. Então, para concluir, por que está dizendo dignos essa aqui? Esses anjos estão convivendo há milênios com Deus. Convivendo há milênios. Conhecem a Deus? E depois de conhecerem tanto, eles dizem: digno és de receber honra, poder e glória. Porque não encontraram no caráter de Deus uma fagulha de repreensão. Uma fagulha. Será que se alguém passar uma semana na minha casa e depois de uma semana ela for embora, ela vai continuar achando que o Mauro Braga é uma excelente pessoa? Se for na sua, milênios com Deus, eles dizem: digno és. Não há nada no caráter dele. Não descobriram nada. Estão honrando a Deus. Amigos, eu quero terminar dizendo que isso aqui inicia uma cena de julgamento que nós vamos continuar acompanhando. Julgamento. Ninguém vai escapar desse tribunal. Vocês vão ver, capítulos 5 e 6. Não falte na próxima quarta, para não ficar um estudo assim manco. Julgamento que nós não vamos escapar. E eu quero terminar, já que nós estamos falando de julgamento, eu quero terminar com a história do milho da pipoca. Alguns aqui talvez até conheçam, outros não. Deus, quando fez o milho da pipoca, eu acho que o milho não entendeu bem a proposta. Acompanha comigo o raciocínio. Você pega uma panela, põe óleo ali, né? E põe no fogo. A pipoquinha está feliz da vida no seu pacote. De repente a pessoa abre o pacote e joga o milho lá na panela. No início ela está achando muito legal. Daqui a pouco começa a esquentar. E a pipoca começa a sentir que está ardendo. E está ficando quente. E ela começa a pular, né? É como um ser humano olhando para Deus: Senhor, está esquentando muito aqui. O Senhor alivia aqui para mim que a minha vida, o fogo está machucando. Tem gente que começa a pular, né? Porque começa a doer. Mas o plano de Deus para a pipoca é que com o fogo da provação, da purificação, da santificação, porque como é que você purifica ouro? No fogo. O plano de Deus é que a pipoca, nesse processo, ela seja transformada, ela vai virar uma flor branca. Esse é o plano de Deus. É que aquele fogo é para transformá-la em algo melhor. O plano de Deus não é que ela morra pipoca, ela morra flor. A pipoca foi feita para isso. Então tem algumas que se submetem e viram flor. Mas tem aquelas, tem um nome: piruá. Piruá é aquela pipoquinha teimosa que não explode. Ela não explode, ela é teimosa, ela fica do jeito que ela é dura. Vem o fogo, esquenta e ela continua dura, como o coração de muita gente. Como o coração de muita gente. Aí Deus permite o fogo, Ele permite para poder transformar, o plano é de transformação. Mas a pessoa continua dura. E fogo, e a pessoa continua endurecendo, e cada vez endurece mais o coração. Vai morrer piruá. Vai perder a salvação. O plano de Deus não é que ela seja piruá, mas ela escolheu ser piruá. Por decisão. Então, o que eu quero que vocês levem para casa e para mim também é muito simples. Isso é para pensar no travesseiro. Quem sou eu? Pipoca ou piruá? Flor ou piruá? Quem tem sido você ultimamente? Está muito duro? Coração está duro? Pensa na pipoca. Fogo está muito quente? Lembra, o plano de Deus é que você seja transformado. Aguenta firme. Vai terminar. Isso é uma coisa muito individual, muito particular, para a gente resolver sozinho com Deus no travesseiro. Quem tenho sido eu, quem tem sido você? E o detalhe é que nós temos que ser transformados para poder enfrentar esse julgamento que vem por aí. Transformação de caráter. Isso só Jesus pode fazer. Se a gente continuar a piruar, lutando com Deus, vamos ficar de fora. O céu não foi feito para piruar. Não vai ter.
Portanto, é um recado sério de Deus para nós essa noite. É recado para nossa cabeça, é para incomodar, é para tirar o sossego. Então, umas quartas atrás, um rapaz me cumprimentou na saída, me abraçou e falou assim no meu ouvido: a palestra de quarta-feira passada, você me tirou o sossego da semana toda. Eu falei para ele assim: amém. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na minha vida: o melhor sermão, o bom sermão, não é aquele que você sai contente com o pregador. Não, esse sermão não é bom. O bom sermão é aquele que eu saio triste comigo mesmo. Esse sermão é bom. Que todos nós possamos sair daqui essa noite tristes conosco. Que Deus abençoe você. Você continue aqui na próxima quarta. Vamos estudar o capítulo 5, é uma sequência do 4. Eu vou pedir ao pastor Marcelo que nos despeça em oração. Até a próxima quarta.